E aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Então, gente, vamos começar o nosso culto Kinder agora. Chama pai, mãe, tio, tia, vizinho, chama todo mundo para assistir o nosso culto Kinder. Não esquece de pegar a Bíblia, hein? Então, bora participar do nosso culto. Então, gente, vamos todo mundo agora ficar de pé, tirar um tempinho pro louvor e vamos aproveitar e adorar a Deus nesse momento. Cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Escalas montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Sim, Deus, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Fala galera, tudo bom com vocês? Prazer, para quem não me conhece, eu sou o Vini, eu sou coordenador aqui na Onda Dura e é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês compartilhando da Palavra de Deus e podendo aprender a maneira correta como nós devemos caminhar, a maneira correta como nós devemos crer. Hoje nós vamos falar sobre salvação, cara. Será que nós somos salvos porque nós merecemos? Será que são as nossas ações, as nossas atitudes que vão nos salvar? Será que nós somos salvos porque nós somos bonzinhos? Será que nós somos salvos porque nós ajudamos os pobres? Porque nós ajudamos o nosso amigo? Porque nós obedecemos os nossos pais? Será que é por isso que nós somos salvos? E sabe de uma coisa? Nós temos todas essas respostas na Palavra de Deus. Nós temos todas essas respostas na Bíblia. A Bíblia nos diz como nós seremos salvos. E a Bíblia nos ensina que nós só seremos salvos pela fé. Quer ver? Dá uma olhadinha comigo lá no texto de Gálatas 2,16. Abre a sua Bíblia aí. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Jesus Cristo, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Gálatas 2,16. Olha o que a palavra nos diz. Ela nos diz que nós só somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Nós só somos salvos porque cremos em Jesus. Cremos que Ele pagou o sacrifício pelos nossos pecados. Isso é incrível, não é? E daí você me pergunta, Vini, beleza, eu entendi. Eu não sou salvo pelas coisas boas que eu faço, não são os meus méritos, não são as coisas que eu faço que me trazem a salvação. Mas essa tal de fé em Jesus Cristo, como isso funciona? Conversa aí com seus pais, pergunta a eles se eles sabem, enfim, troquem uma ideia aí entre vocês. Quando nós paramos para olhar para isso e nós meditamos na Palavra de Deus, ela nos conta uma história incrível a respeito de confiança em fé em Jesus. Essa história é a história de Pedro e os discípulos. Um dia Jesus estava junto com seus discípulos, ali com seus alunos, e ele manda que os discípulos atravessem o lago e vão para outra região na frente dele, porque ele descansaria e oraria, enfim, tiraria um tempo com o Pai, depois encontraria os discípulos lá na frente. Os discípulos então pegam aquele barco, eles estão no meio do caminho para ir aonde Jesus ordenou que eles fossem, quando de repente uma tempestade chega até eles. Uma tempestade do nada surpreende eles. Era uma tempestade violenta, com chuvas, com muito vento, as ondas gigantescas, e houve temor entre eles. Todos eles tiveram muito medo, porque pensariam que morreriam. Imagina isso, cara, no meio de uma tempestade violenta. Imagina isso, você já parou para imaginar? Acho que todo mundo ficaria com medo, né? Todos teríamos medo de morrer, enfim. E para ajudar ainda, no meio da tempestade, daquele momento, eles avistam algo de longe, algo que parece ser o que? Um fantasma. Eles pensam que um fantasma está vindo ao encontro deles, mas para surpresa deles não era um fantasma, era o próprio Jesus Cristo que vinha caminhando sobre as águas. Jesus não vinha num barco como eles, mas Jesus estava andando sobre as águas, mas não era um fantasma. Então Jesus, no meio da tempestade, ele diz algo aos discípulos naquele momento, ele fala, calma gente, não é um fantasma, sou eu, o próprio Jesus. Pedro, no meio daquela situação, então, acho que ele tem a ideia mais brilhante, ou a ideia mais louca, e ele diz, Senhor, se é mesmo você, deixa eu encontrar o Senhor aí onde o Senhor está,
deixa eu caminhar sobre as águas e ir até onde você está. Jesus então dá a resposta que, não sei se Pedro queria ouvir, mas Jesus diz: vem Pedro, vem ao meu encontro. Então Pedro confia em Jesus, desce do barco que era a segurança dele. Pensa comigo, naquele momento, a segurança de Pedro era o barco. Não havia segurança fora do barco, porque tinha uma tempestade, existiam ondas, existia vento, chuva. Então a segurança de Pedro era ali no barco. E Pedro, com coragem, desce daquele barco e começa a ir ao encontro de Jesus. Porém, a Bíblia, a história Porém, a Bíblia, ela nos conta que no meio do caminho, Pedro começa a desviar o olho de Jesus. Ele não presta mais atenção em Jesus. Ele presta atenção na tempestade, ele presta atenção no vento, nas ondas, e a Bíblia conta que ele começa a afundar, ele começa a se desesperar, o medo toma conta do coração dele, ele começa a afundar e ele começa a clamar por Jesus. Jesus, Senhor, me ajuda, me socorre, eu não vou conseguir, sozinho eu vou morrer. Não é isso. Senhor, me socorre, me ajuda, eu vou morrer. E eu consigo sentir a angústia de Pedro, sabe? Imagina Pedro naquele momento afundando a tempestade e Jesus vem ao encontro de Pedro, estende a mão para ele e diz: Pedro, por que você não confia em mim? Então, Jesus levanta Pedro e eles voltam para o barco e Jesus estende as mãos e acalma toda aquela tempestade. E os discípulos reconhecem naquele momento que verdadeiramente Jesus era Filho de Deus, ele era o próprio Deus. Sabe o que essa passagem ela nos ensina? Que nós devemos confiar em Jesus em meio a qualquer circunstância, em meio a qualquer dificuldade. Jesus é o único que pode nos livrar da morte. Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus é o único que pode nos levar ao Pai. Não há outra maneira. Não são as coisas boas que a gente faz, não é o quanto nós ajudamos as pessoas, não é as coisas erradas que nós deixamos de fazer, mas é única e exclusivamente a fé, a confiança em Jesus Cristo. É isso que nos salva, é isso que nos leva ao Pai. A gente percebe que Pedro precisou confiar em Jesus naquele momento, sabe? Não havia, as circunstâncias naquele momento não eram favoráveis a Pedro, para ele caminhar sobre as águas, mas Jesus foi suficiente naquele momento. Jesus salvou Pedro da morte, Jesus livrou Pedro da morte, e é só nele que nós encontramos a vida, é só nele que nós encontramos segurança. Ou seja, não somos salvos pelas boas obras. Não é que essas coisas não devam ser feitas, não é que as boas obras não devem ser feitas, porque se nós amamos a Jesus, nós vamos obedecê-lo. E a ordenança de Jesus é que a gente viva uma vida de misericórdia, de graça, que nós amemos os nossos irmãos, que nós possamos servir os nossos irmãos, ajudar a quem está necessitado, não desonrar pai ou mãe. Não é que as obras boas ou as coisas boas que nós fazemos não sejam importantes, porque se nós amamos a Deus, se nós amamos a Jesus, nós vamos praticar essas boas obras, mas não são elas que nos salvam. O que nos salvam é a nossa fé em Jesus, única e exclusivamente. A nossa fé em Jesus Cristo. Parece fácil, não é? Mas essa é a única condição para que nós sejamos salvos e para que nós possamos estar perto de Deus. Crer em Jesus Cristo. Então, esse é o conselho que eu deixo para você nessa noite. Creia em Jesus Cristo, confie nele, independente das coisas que você fez ou deixou de fazer ou que ainda vai fazer. Simplesmente creia em Jesus, descanse em Jesus, porque é a partir dele que parte a vida eterna. Amém? Vamos orar então? Vamos orar, feche seus olhos aí, você que está com seu pai, com a sua mãe, você também feche os seus olhos, comece a conversar com Deus nesse momento. Vamos agradecer por esse tempo, entregar esse tempo nas mãos de Deus e louvá-lo. Senhor, nós queremos te agradecer, obrigado pela tua palavra é fiel, ela é viva, ela é edificante para os nossos corações, para a nossa vida, ela nos transforma, nos cura, e nós te pedimos para que o Senhor molde o nosso caráter a partir da tua palavra, Jesus. Sabe, que a tua palavra esteja gravada no nosso coração e que nós possamos aprender por mediante dela. Nós queremos que o teu Espírito Santo se moveu nessa noite, nesse culto, e que o Senhor transformou e mudou a nossa forma de pensar por meio da tua palavra, Senhor, que é viva.
Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Amém. Tamo junto, galera. É nóis. E aí, gente, o que vocês acharam do nosso culto? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram, o que chamou atenção em vocês. Não esqueçam que sábado, às 15h30, tem o nosso GP Kinder. Quero ver todo mundo lá, viu? E lembrando também aos pais e a todos os responsáveis de discipular os seus filhos. Então, gente, ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau!